do Senhor para os irmãos e um bom dia de salvação para todos. Bom, conforme foi falado no domingo passado, nós começamos a ler e a estudar a Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu falei que nós daríamos continuidade, certo? E nós vamos ler hoje o capítulo 2 de Filipenses. E conforme eu falei sobre o contexto histórico de Filipenses, e tem muita coisa interessante, muita coisa que nós vamos estudar e vamos entender. Um outro aspecto também interessante é que a partir de Filipenses, a partir do que Paulo estabelece essa igreja de Filipenses, nós podemos considerar até que inaugura-se uma nova era, que Paulo ele atravessa outro continente, Ele sai da Ásia, ele passa para a Europa e na cidade de Filipos, é criada a primeira igreja da Europa, e essa igreja ela torna-se celeiro de várias outras igrejas. Dali da igreja de Filipos, ali dos filipenses, dali é enviado várias pessoas são enviadas, vários missionários são enviados para vários lugares, para a África e para tantos outros lugares, Então ali se inaugura uma nova era para a igreja, E Paulo, ele sempre teve um zelo muito grande pela igreja de Filipenses nesse sentido, amém? E eu espero que os irmãos estejam todos bem, Todos com saúde e que os seus lares estejam em paz, amém? Nós vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças em oração pela nossa aula de hoje. Amado Deus, eterno Pai, ó Deus de misericórdia, Deus de amor e de paz, ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos capacitar e nos dar entendimento, Senhor, venha nos dar discernimento na Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, espero também, Pai, que cada lar, Senhor, esteja em paz, ó Pai querido. Ó Senhor, visita cada lar neste momento, Pai querido. Que seus anjos, Senhor, estejam em cada lar, Pai querido. Ó Pai Santo, visita cada família, Pai querido. Ó Pai querido, se há algum enfermo, Senhor, Pai, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada irmão neste momento, Pai querido. Que o Espírito Santo possa estar tocando em cada um, Pai, neste momento, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos uma boa aula, Pai. E assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o capítulo 2 de Filipenses. Amém? Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma
tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de seu Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando pela palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque eu viste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homem como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs
a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Nós vemos aqui o zelo que Paulo tinha, né? Sobre a igreja de Filipos, né? Sobre a igreja dos filipenses, né? E nós vamos aqui, eu fiz um esboço aqui, nós vamos aprofundar um pouco aqui nessa carta, né? E vamos ver a importância de Paulo ter escrito essa carta aos filipenses, né? Nós vamos ver aqui nos capítulos de 1 a 4, Paulo convida os filipenses a uma profunda comunhão. Paulo pede que eles sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora tenham diferenças de opinião e pensamentos em determinados assuntos, precisavam ceder muitas vezes em alguns pontos para manter a união do conjunto, né? Nós vemos aqui que a preocupação de Paulo, né? Que a igreja precisava estar unida. Para que a igreja permanecesse firme, né? E era preciso que houvesse essa união de espíritos, né? Que eles tivessem o mesmo espírito, que eles buscassem o mesmo interesse. E qual era esse interesse? O interesse principal era a igreja, né? A igreja de Cristo. E como um corpo tem que estar bem ajustado, né? Tem que estar bem unido. Amém? E nós vemos que isso é exemplo para nós hoje também, né? Que conforme eu já falei na aula passada, né? As cartas de Paulo, elas são atemporais, ela independe do tempo, ela nunca vai perder o sentido. Nós vemos que o que acontecia naquela época, nós vemos que acontece hoje. Amém? E outro aspecto bem interessante, que nós podemos ver aqui aqui nos versículos de 5 a 11, né? Nós vemos o exemplo que Paulo dá aqui, o exemplo de humildade. A igreja precisa disso, né? A igreja precisa ser humilde. É o exemplo que Cristo deu, né? E essa humildade não quer dizer que você vai estar sempre se humilhando, se rastejando. É no sentido de você reconhecer que você está debaixo de uma missão. Amém? Que você não pode... Eu não posso achar que eu sou melhor que o meu irmão. Eu não posso achar que eu sou mais importante do que meu irmão. Amém? E conforme foi dito, né? Se nós fazemos parte de um corpo, o corpo não... Você sabe que toda a importância que tem uma unha, a unha do dedo mindinho, ela tem uma importância para o corpo muito grande. E é assim que devemos ser. E o exemplo que ele deixa aqui que fala de Jesus, né? Jesus é Deus, mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos que todos nós, seres humanos, limitações, dores e dificuldades. Você entendeu aí? Que mesmo ele,
que fala, né? A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, se entregou por nós. Amém? Então nós devemos seguir esse exemplo, né? É um exemplo de humildade. É outra coisa, outro aspecto muito importante aqui também, que conforme eu já falei também na aula passada, né? Que Paulo ele sempre cita isso. Ele fala que nós devemos ser exemplos no meio da sociedade. Nós devemos servir de exemplo. E tem até um ditado aí fora no mundo que fala, e até combina um pouco com isso, que fala que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Às vezes você, com um gesto, você fala muita coisa. Um exemplo seu de vida, você pode ganhar até uma alma, né? Você pode conquistar muita coisa com o seu exemplo, né? Como diz aqui, ó, os cristãos devem resplandecer. Paulo exorta aos filipenses mais uma vez a viver em união. Ele destaca que a salvação é um processo iniciado por Deus. Por isso, eles devem ser pacientes uns com os outros e observar a sua união. Amém? Então aqui, aí o que causa aqui, né? Que o Paulo fala, né? Ó, ao observar a sua união, os perdidos se sentirão encorajados a estar com ele. Desta forma, eles resplandecerão como estrelas, né? Nós vemos aqui como fala aqui, ó, no 15, né? Porque vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecei como os luzeiros, né? Que aqui Paulo fala, né, que no meio de uma sociedade injusta, né, nós devemos resplandecer como estrelas. Luzeiros aqui quer dizer estrelas, né? Então, o cristão, ele deve se destacar no meio dessa sociedade perversa e corrupta. Nós devemos estar na contramão do mundo. Amém? E outra coisa que bem interessante aqui, que Paulo cita aqui, né? Ele fala sobre Timóteo. Timóteo era bastante jovem, mas apesar de ser bastante jovem, ele era bem engajado na causa do Evangelho, né? Na causa de levar a palavra de Deus, na causa do reino de Deus, né? Que aqui nós vemos, ó, Paulo destaca a importância de Timóteo para o seu ministério. Ele é um grande exemplo de que não importa quão jovem seja o cristão, ele pode dar frutos maravilhosos, né? E nós vemos aqui que não importa, mesmo você sendo jovem, você tem um valor muito grande para o Evangelho, né? Mesmo você sendo jovem, você pode fazer a diferença. É o que Timóteo, é o caso de Timóteo, né?
Timóteo ele era um grande exemplo. Ele entregava a sua vida para o crescimento do Evangelho. Ele dava a sua vida para o crescimento da palavra do Senhor. E não importa. Não importa. Você sempre, tudo que o cristão tem que fazer é fazer com que o reino de Deus prevaleça sempre. Aqui nós vemos também que ele cita uma pessoa, ele fala sobre Epafrodito, né? Que fala que arriscou a sua vida e a sua integridade física e também arriscou a sua integridade física e também a sua vida para oferecer ajuda a Paulo. O apóstolo reconheceu que o Senhor não permitiu que ele morresse, para não acrescentar tristeza sobre tristeza. E isso aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Deus era com ele. Tanto que aqui não aprofunda muito o que aconteceu com Epafrodito, que era o grande auxiliar de Paulo, o grande ajudador de Paulo e da igreja de Filipos, mas nós vemos que ele tinha uma intimidade muito grande com Paulo, e Paulo tinha um amor muito grande a ele. Nós vemos que Paulo ele ora muito por ele, ele implora, ele intercede com Deus, e Epafrodito é curado, né? E aqui não fala muito detalhes de Epafrodito, mas eu fui pesquisar sobre ele. Eu encontrei algumas coisas, alguns historiadores falando sobre Epafrodito, né? Aí diz que Epafrodito era um gentio, era um pagão, que provavelmente de origem grega, né? Porque o seu nome era de origem grega, que traduzindo o nome de Epafrodito significa filho de Afrodite, né? Então era de origem grega, né? Certamente. E alguns historiadores também dizem que há alguns registros de que Epafrodito ele era tido como um funcionário público de um certo escalão. Ele tinha uma condição financeira boa, né? E ver que Epafrodito, mesmo assim, diz aqui que ele se arriscava em levar o evangelho, levar a palavra, e não se preocupava com a própria vida. Amém? E nós vemos aqui, nós podemos ver aqui também, né, um exemplo muito grande que Paulo nos deixa, né? Que vê aqui que Paulo sempre está falando em união da igreja, a união da igreja. E ele sempre tem essa preocupação, que os irmãos estejam sempre unidos, estejam sempre com o mesmo pensamento, que é o pensamento de cuidar da igreja, fazer com que o evangelho cresça e levar avante, levar à frente a palavra de Deus. E os irmãos deviam viver o bem comum da igreja. Devia ajudar os irmãos, se ajudar mutuamente, né? E isso é algo muito importante, né? O que mantém
O que mantém a igreja de pé é essa união, é esse espírito de cooperação entre os irmãos. E nós sabemos que o bem comum da igreja, o principal da igreja, é a igreja não só falar de amor, mas viver esse amor. É viver genuinamente o Evangelho de Cristo, né? Amém? E nós vamos dar continuidade sobre o livro de Filipenses, né? Que tem muita coisa interessante e eu vou estar passando para os irmãos, amém? E eu espero que os irmãos tenham gostado e os irmãos possam manter na sua mente e nos seus corações o que nós estamos aprendendo aqui, né? O que Paulo está deixando como exemplo para nós, né? É que essa doutrina de Paulo, né? E Paulo sempre está focando nisso, né? Que nós devemos ser exemplo para o mundo, que o mundo possa ver em nós um exemplo. Amém? Que nós possamos ler e guardar o que nós estamos lendo, procurar entender, guardar no nosso coração e o mais importante é pôr em prática, né? Não adianta nada você ler, memorizar e deixar para o lado. Isso não... Nós temos que praticar, amém? Espero que os irmãos tenham gostado e na próxima semana nós vamos continuar com essa leitura sobre os Filipenses. Como eu já falei, eu gosto muito de ler sobre Paulo. Sou um grande admirador da obra de Paulo, das cartas que ele deixou, né? Das doutrinas de Paulo para a igreja, que são enriquecedoras, são muito interessantes. Amém? E nós, conforme nós oramos para iniciarmos a nossa aula, também vamos fazer uma oração agora. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus misericordioso, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade única, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos, Senhor, para lermos sobre a Tua palavra, ó Pai querido. Ó Pai Santo, Deus amado, que mesmo à distância, Pai querido, a nossa igreja possa estar cada vez mais unida, Senhor, através do Espírito Santo, ó Senhor. Ó Pai querido, que o Espírito Santo, Senhor, que venha nortear a nossa vida, Senhor, venha fortalecer a nossa igreja, Pai querido, cada dia mais e mais, ó Pai. Ó Senhor, visita cada lar, Pai querido. Toca em cada coração, em cada mente, Pai querido. Que nós possamos, ó Pai, não somente, Senhor, ler, Pai querido, não somente memorizar, Senhor, mas que nós venhamos a praticar, Senhor. Ó Pai querido, que o Espírito Santo venha nos fortalecer, Pai querido. Venha nos orientar, Senhor, para que nós possamos pôr em prática, Pai querido, a Tua palavra, Pai. Ó Pai Santo, toca em cada um neste momento, Pai querido. Ó Pai querido, toca, Senhor. Derrama a sua unção, Pai querido. Ó Pai amado, envia, Senhor, o anjo da cura, Senhor, para lá, Pai querido. Se há alguém necessitando, Pai querido, que o Senhor venha derramar o seu bálsamo santo, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai.
Ó Senhor, a tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ó Pai querido. E acreditando firmemente na sua palavra, Senhor, desde já, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.